Imagine que os seus estudos se tornassem uma poderosa ferramenta de aprendizagem capaz de aumentar os seus resultados nas provas e que tudo isso fosse possível aprendendo mais, estudando em menos tempo. Meu nome é Rodrigo Santos, eu sou aluno do curso de Bacharelado em Sistemas de Informação na USP e no vídeo de hoje eu vou lhe ensinar uma técnica para aprender mais estudando em menos tempo. Mas antes de lhe ensinar essa técnica, eu gostaria de dizer uma coisa que esse vídeo não é. Esse vídeo não é um transplante cerebral onde eu pego todo o conhecimento e prática e coloco no seu cérebro e você, da noite para o dia, simplesmente obtém os resultados que você espera. A técnica que eu vou ensinar nesse vídeo, ela é simples e talvez até você já tenha ouvido falar sobre ela. Mas o fato é que se você está assistindo esse vídeo, provavelmente você ainda não a colocou em prática. Há mais ou menos um ano atrás, eu resolvi dar um apelido, um nome carinhoso para essa técnica, e o nome foi Método Proteína. Você que é amante da biologia, talvez já esteja entendendo um pouco do conceito por trás disso. O Método Proteína consiste e aborda toda a forma como eu gosto de organizar os estudos e colocar em ação. Entretanto, gravar um vídeo explicando passo a passo se tornaria algo muito chato, pois eu sei que você, assim como eu, odeia assistir vídeos longos. Pensando nisso, eu resolvi separar três coisas que vocês podem estar utilizando que vão acelerar os seus resultados e que vai fazer você conseguir entender melhor o conteúdo e principalmente ter menos dificuldade para resolver os exercícios. E a primeira dica é: estude menos teoria. A grande maioria das pessoas tendem a passar cerca de 80% do seu tempo de estudo se dedicando à teoria e apenas 20% se dedicando a exercícios. E quando a pessoa faz isso, ocorre um problema muito comum, que é aquela famosa história do eu entendi a matéria, eu entendi o conteúdo, mas eu não consigo resolver o exercício. O ideal seria que você invertesse esses fatores. Entretanto, eu sei que muitas pessoas não possuem a base escolar necessária para poder fazer dessa forma. Então, o ideal seria que você reduzisse, pelo menos, o tempo que você passa estudando teoria e aumentasse o tempo que você passa fazendo e resolvendo exercícios. Tá bom, Rodrigo, muito legal, mas como que eu posso fazer isso na prática? Bom, a ideia aqui por trás ela é bem simples, você tem que reduzir a teoria e aumentar a quantidade de exercícios. Mas eu sei que tem muita gente que sente uma certa insegurança quando não tem um domínio completo sobre o conteúdo, a pessoa se sente insegura para resolver os exercícios. Mas isso é um problema que você vai ter que enfrentar, infelizmente, e não se preocupe, é normal, todo mundo enfrenta esse problema quando não possui um domínio sobre o conteúdo, um domínio total sobre o conteúdo. Então, a primeira dica que fica em cima disso é que você separe aqueles canais do YouTube que falam sobre a matéria de uma forma mais superficial. Assim, sempre que você for estudar sobre um conteúdo, você deve assistir esses vídeos que meio que resumem o conteúdo para você. Dessa forma você vai ter uma ideia principal, uma ideia de todo sobre aquele conteúdo, porque as informações elas são soltas e o conhecimento é justamente você conseguir interligar essas informações de uma forma que faça sentido para você. Então essa é a primeira dica, assistir os vídeos resumo do conteúdo antes de estudar a teoria. A segunda dica, ainda sobre essa forma de diminuir a quantidade de teorias, seria você acelerar os vídeos que você assiste. Se você estuda com videoaula, lá no YouTube você consegue aumentar a velocidade dos vídeos. Então se você assiste um vídeo em meia hora, talvez você passe a assistir em 20 minutos, 15 minutos, depende da velocidade com que você consegue assistir esses vídeos sem prejudicar o entendimento. Essa dica ela é até um pouco confusa, mas se você experimentar, você vai ver que ela realmente funciona. E eu diria até que você consegue prestar mais atenção naquilo que você está assistindo, porque como a voz da pessoa se torna mais rápida, você acaba forçando o cérebro a prestar mais atenção. E isso ajuda um pouco no foco na hora de estudar. E a segunda dica é quebre os conteúdos. A grande sacada por trás dessa dica é que ao quebrar os conteúdos você consegue ter uma noção exatamente de onde você está e aonde você quer chegar e todas as etapas que tem no meio desse caminho, no meio dessa trilha. Então, quebrar os conteúdos é uma excelente forma de você conseguir executar aquilo que você se propõe. Porque eu não sei se já aconteceu com você, mas comigo já aconteceu.
de fazer um planejamento para um determinado tempo e não conseguir cumprir aquilo no tempo que eu tinha me proposto a fazer. Então, quando você quebra o conteúdo, você começa a estudar por etapas e não por conteúdo completo. Dessa forma, você consegue diminuir a quantidade de teoria diária e sobra mais tempo para você conseguir executar e tentar realizar os exercícios. Dessa forma, você também reduz a quantidade de teoria diária e aumenta a quantidade de exercício. Então, lembrando, a técnica de estudar menos teoria, e essa ainda vem para complementar a primeira técnica, quebre os conteúdos em etapas. Assim você estuda menos teoria diariamente e consegue aumentar a quantidade de exercícios que você realiza por dia, por semana e etc. E a terceira dica que eu te dou é resolva questões anteriores, faça simulados. Eu sei que essa dica ela é um tanto quanto clichê, mas eu vou abordá-la de uma outra forma. Eu não quero que você simplesmente faça os simulados para poder treinar para a prova. A ideia aqui é realmente que você faça o simulado para utilizá-lo como ferramenta de planejamento de estudos. Como assim, né? Bom, basicamente você deve realizar as atividades, realizar os simulados com um tempo pré-estabelecido. Eu vou falar um pouco aqui sobre como eu fazia isso. Eu fazia os simulados de 15 em 15 dias. E como que funcionava esse planejamento? É o seguinte, você deve fazer o simulado e, em cima dos seus erros, replanejar a sua rotina de estudos, replanejar as matérias que você vai estudar. Dessa forma, você não vai fazer um planejamento longo de 2, 3 meses, você vai fazer um planejamento quinzenal ou mensal, em cima dos seus erros. Essa técnica ela é muito poderosa e ela vai aumentar cerca de 70% dos seus resultados nas provas, nos simulados. Por quê? A explicação para isso é simples. Você começa a dedicar mais tempo às questões que mais caem e para de estudar aqueles conteúdos que nunca vai cair no vestibular, porque existem conteúdos que você acaba estudando quando você pega um planejamento de estudos na internet, ou quando alguém faz um planejamento para você, ou simplesmente quando você faz um planejamento sem ter conhecimento nenhum sobre a cronologia das matérias. Você estuda vários e vários conteúdos que não vai cair na prova. E estudando dessa forma, realizando simulados, pegando os erros e replanejando o seu estudo em cima dos erros, você consegue obter um resultado muito maior nas provas e nos simulados que você for fazer por aí. Então, as 3 técnicas do método proteína que você deve começar a aplicar hoje para obter resultados daqui 2, no máximo 3 semanas, você já vai começar a entender que você está absorvendo o melhor conteúdo e principalmente que você está tendo menos dificuldade para resolver os exercícios, são essas. Número 1, reduza a quantidade de teoria. Número 2, quebre o conteúdo em etapas. E a número 3 é resolva simulados para utilizar como ferramenta de planejamento de estudos. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que essas dicas tenham sido valiosas para os seus estudos. Até o próximo vídeo e bons estudos!